Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui no Sinduscast, nós reunimos os grandes nomes da indústria da construção civil para falar de temas relevantes, para falar de temas que afetam o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso mercado, a nossa indústria da construção civil. A casa da indústria da construção civil é o Sinduscom. Por sinal, aqui é um ambiente de networking, de troca, de conhecimento. E se você quer entrar no Sinduscom, quer fazer parte do Sinduscom, o Sinduscom está sempre de portas abertas a novos associados. Somos um dos maiores sindicatos do Paraná, né? E aqui a gente realmente traz muita informação, muito conteúdo, muito networking para você que quer evoluir na sua carreira como pessoa, ou como profissional, como empresa na construção civil. Bacana? Bom, hoje eu tenho aqui na mesa 3 convidados e antes de falar dos nossos convidados, quero agradecer os nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, que está junto conosco, né, que foi o nosso grande incentivador do Sinduscast desde o início, na pessoa do nosso presidente, querido presidente Edson Vasconcelos, cascavelense, né, que esteve aqui conosco já, inclusive, fazendo um brilhante episódio, né, falava ontem com o Edson sempre muito atento aos cenários, à evolução da indústria da construção civil, então é um grande prazer ter o Edson junto conosco na presença da FIEP. Além da FIEP, nós temos ainda a Empreendimentos SF, a Szymanski Fávero, temos a construtora JL e também a Pedral Imóveis, que estão junto conosco nessa primeira temporada do Sinduscast. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre argamassa, né, Diego? Sobre materiais, que é um pouco do comitê aí do Diego Bigger. Diego, seja muito bem-vindo novamente. Já é o 3º ou 4º episódio, já está quase pronto para assumir aqui a minha cadeira aqui né, como host aqui do podcast. O Diego Bigger, ele é engenheiro civil, especialista em engenharia de custos, já acumula mais de 2 bilhões em orçamentos elaborados, além de já ter atuado pelas áreas de planejamento, em Lean Construction, execução de obras, gestão contratual e implantação de BIM. O Diego atualmente é proprietário da Firma Company, empresa especializada na elaboração de orçamentos, planejamento e gestão de custos e prazos de obras em BIM e sistemas tradicionais. Diego, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Muito obrigado, Vinícius, e é um prazer estar aqui novamente. Eu acho que é o 3º ou 4º, ou o 5º, eu não sei, não sou ruim para gravar esses números. E hoje é um tema bem bacana, né? A gente já estava conversando aqui. Vai ser interessante aí o pessoal que está acompanhando para ver o que temos aí de novidades aí nessa área, né? Fica conosco. Novidades são sempre importantes, né? A gente está sempre buscando evoluir dentro dos nossos negócios e trazer novidades é muito importante. Por isso, estou trazendo hoje aqui 2 convidados lá da Massa Fácil, da Districal, do grupo Districal, para a gente falar um pouco sobre as argamassas. Primeiro vou começar pelo Ideobrando, que está aqui na minha frente, Ideobrando Leite Lima, engenheiro civil, especialista em engenharia, diagnóstico e patologias na construção civil, bacharel em direito, bacana, hein? Já foi também para um outro lado ali, pro lado contratual da coisa, né? E gestão de negócios imobiliários. Formado no ano 2000, em Blumenau, Santa Catarina, e desde então vem atuando no setor, atualmente como engenheiro responsável pela Massa Fácil. Ideobrando, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Em primeiro lugar, agradecer o convite aí do Sinduscom, né, para a gente estar participando aí e discutindo essas matérias importantes aí que são relevantes aí para o nosso público aí, que a gente está, público do podcast do Sinduscom. Muito legal estar participando aí com vocês. Então tá bom, muito obrigado. Receba aqui também o Jamison Júnior, né? Mais conhecido como Júnior. Sim, como Júnior. Natural de São Miguel do Iguaçu, tem 27 anos e hoje é supervisor comercial da Massa Fácil e está na empresa aí desde 2021. Júnior, também seja muito bemindo ao Sinduscast. Vinícius, obrigado, né? Obrigado a você, todo o pessoal aí da Sinduscom, do Sinduscast, né? Isso aí. Na presidência do seu Ricardo, né? E agradecer que seja o primeiro de muitos podcasts aí, que a gente possa trazer uma informação talvez relevante, né?
pro pessoal aí da construção civil. Bacana. Antes da gente entrar no nosso tema do podcast, nós vamos falar de argamassas. Júnior, fala um pouco mais sobre o grupo Districal, para que todo mundo entenda o que é o grupo Districal, onde que a Massa Fácil entra nisso aí. Na verdade, falando um pouco da nossa empresa, a gente... o nosso diretor, seu Paulo Quintela, né, chegou em Foz em 92, na verdade, e em 92 ele chegou em Foz, e em 96 ele iniciou a Districal, né, num bairro chamado lá Vila Portes, que é divisa ali com o Paraguai, né, do lado da ponte. Vila Portes é um bairro do lado da ponte, e ele começou ali com a Districal com foco de exportação de cal, tá, para o Paraguai. Começou na época com 4, 5 colaboradores, e hoje a gente já está com mais de 50 colaboradores aí participando com a gente, né? E aí em 2013, em abril de 2013, demos o início da Massa Fácil, tá? Fomos agraciados pela ideia do seu Paulo Quintela, um grande visionário, enxergou esse mercado da construção civil em argamassas industrializadas, que acabou, hoje estamos aí há 11 anos no mercado, né? Estamos com uma área de 10 mil metros na área industrial de Foz do Iguaçu, com 6 mil metros de área construída, de fábrica, de depósito. Então, tudo isso quem enxergou primeiro foi o nosso diretor lá atrás. Uhum. Ele que enxergou, ele que teve essa visão, como posso dizer, comercial para o mercado da construção civil, e enxergou que futuramente precisar, né, de uma fábrica na região produzindo argamassas de engenharia e argamassas colantes. Oi, Dobrando, mas olha só, o Júnior falou assim, ele teve lá atrás a visão da argamassa industrializada. Como é que era antes, então? Como é que era o processo antes? Cara, argamassa é uma história bem interessante para a gente discutir aqui na construção civil, que é um produto que a gente tem muita relevância em termos de custo dentro do processo construtivo. Todas as argamassas. Vamos beirar aí os 35% do custo da nossa obra. Muito significativo. Muito significativo. E é legal que esse é um produto que a gente deixa, né, em alguns casos, ele relevante assim quem sabe, a mão de obra não faz o controle necessário que deveria ser feito a ele, né? Principalmente na história. Vamos pegar aí, como que você fazia, como que é essa história? Você está perguntando para mim, Vinícius, como que é essa história? Como que foi essa história na construção? Como que era antes? Isso aí. Então vamos lá. Antes, eu ia construir uma obra, como que era? Faz lá a argamassa. Quem que fazia a argamassa? Serventão. E a qualificação dele, ele sabia o traço? Media... No zóio. Mangueira aqui, ó. Você viu como é que foi o jogo do Corinthians ontem? E vai batendo. Então, esse é o universo que a gente tinha. E a gente não pode fugir disso também, que o concreto era assim também. Se a gente tem um pouco... Eu vou até denunciar um pouco a minha idade aqui, mas a gente é um pouco mais antigo aí nessa história. Então a gente está falando aí que a gente rodava concreto também na obra. E não era só argamassa. Então a gente vem dessa história, é daí que a gente vem. Hoje se vê que se roda muito pouco concreto dentro da obra. E a argamassa, eu acho que ela ainda se roda demais. Por mais que a gente tenha algumas específicas hoje, porque a gente fala assim que ninguém consegue fugir delas. Por exemplo, as colantes. Argamassa colante, você não consegue fugir dela. Por quê? Porque você não consegue fazer ela, porque você não tem uma granulometria certa, você não tem um traço adequado. Então, o que acontece? Você vai lá no comércio e compra ela. E o que acontece? A gente tem as argamassas de revestimento. Essas, em geral, a gente não encontrava elas disponíveis no mercado. A partir de... Antigamente, vamos colocar aí a pergunta do Vinícius. Então, o que acontecia? Você era impelido, como engenheiro, a rodar o traço na obra. Então, é assim que a gente trabalhava. Isso, vou falar para você, há 10 anos atrás, aí a gente não tinha, por exemplo, a nossa indústria. Então,
era menos um produtor, quer dizer, era menos a argamassa que tinha. E os players que estão jogando no mercado não faz muito mais do que 10 anos que estão atuando assim fortemente nesse mercado. Ô Diego, é legal do Bruno trazer isso, né? E foi proposital a pergunta para entender, né? Esse contexto histórico da argamassa, porque o nosso contexto histórico como indústria da construção civil, ele também está mudando muito, né? Em termos de mão de obra, em termos de produtividade, em termos de qualidade, e a gente tem que realmente buscar isso a todo custo. Exato. Isso a gente tem falado bastante sobre isso, conversado, e agora mais do que conversado, indo atrás, né, buscar trazer soluções aqui até para os nossos associados, verificar o que o pessoal, o que já tem sido feito, né, trazer essa informação, porque a gente está num período que tá uma escassez de mão de obra, e não é assim o período desse período que a gente está no ano, não, é o período, vamos dizer assim, histórico, né? Não temos mais aquela mão de obra que era natural, que iria para a construção civil, já não temos mais o interesse das novas gerações em trabalhar na construção civil, isso é uma questão social também, e dessa forma a gente tem que buscar soluções que vão tentar resolver parte desse problema, e assim, tentar resolver diretamente de uma forma industrializada, que eu vejo que esse é o caminho também, né? A gente não consegue, não temos mais para onde fugir. Essa é a minha visão, assim, não sei, falando assim de tempo, né? 10 anos atrás não tinha argamassa industrializada, praticamente. E eu vejo que em 5 anos a gente não vai mais ter, não vai mais conseguir ter uma argamassa no canteiro de obras, pela falta de mão de obra que a gente vai ter, né? Não tem mais essa mão de obra disponível hoje já, e cada vez menos, então a gente vai deixar de ter isso, né? Então até puxando, né? O pessoal sempre fala, vão industrializar, vai roubar emprego. Se tivesse mão de obra, talvez roubaria alguma coisa. Não rouba, né? Há uma redistribuição, né? O pessoal se capacita, vai para outra área, não tem problema. Mas hoje não tem, né? Nós não temos, e cada vez menos tendo essa possibilidade de ter essa mão de obra disponível lá para bater uma massa lá no canteiro, né? Eu acho que a linha é exatamente essa, né? A linha de falta de mão de obra, né? De produtividade, industrialização. Eu gostei muito do que você colocou ali, e essa questão da especialização da mão de obra. Eu vejo que esse é um caminho irreversível. Hoje, cada vez mais dentro das obras, você tem equipes específicas para aquilo. O cara, ele só faz levantamento de estrutura, ele só faz fechamento de alvenaria, ele só faz reboco, ele só assenta piso, ele só coloca o gesso, ele só faz... Então, essas especificações, essas especializações de cada, vão tornando uma mão de obra muito cara. Evidentemente. E o que acontece com isso? É uma brincadeira até, que é a questão do servente. O servente é a mão de obra mais cara da obra. A gente não tem mão de obra mais cara do que o pedreiro, do que o servente. Exato. Então, o que acontece? Com a industrialização, a tendência é você colocar mais profissionais dentro da obra e diminuir essa questão desse colaborador que tem baixa, vamos dizer, colaboração no contexto geral. Sim. Né? Não, assim, que o servente não tem o seu valor. Claro que tem, sem ele, ninguém consegue fazer o seu trabalho. Não é isso, mas se você não tem uma pessoa para cuidar do servente, ele não faz nada. Isso. Né? Sim. Essa é a ideia. Ô Júnior, detalhe um pouco aí para mim os produtos lá da Massa Fácil. Eu queria entender um pouco os tipos de argamassa que tem hoje disponíveis, para a gente entender no contexto geral, assim, as argamassas. A gente trabalha na fábrica com duas linhas de produtos, tá? A gente tem hoje a linha de engenharia e a linha colante. A linha de engenharia, que é mais focada para a construtora, Vinícius, ela tem... Hoje nós temos 5 linhas de produtos. Nós temos, a gente chama argamassa múltiplo uso, que é a massa pronta, tá? E todas elas, linha de engenharia, tem o formato de 30 quilos, tá?
para um certo manuseio melhor, não fazemos bolso de 50 quilos nem 20, nós decidimos ali produzir com 30 para ficar aquele equilíbrio, até por questão de descarregamento em obra, né? Mas a gente tem a múltiplo uso, que é a massa pronta, né? A gente chama ela de múltiplo uso, 2101. Nós temos a argamassa de contrapiso, que ela vem para fazer regularização de piso, né? E nós temos a argamassa de chapisco, tá? Que é a argamassa que faz o ponto de aderência entre o reboco, né? Para o reboco ser aplicado. Nós temos a argamassa estrutural e nós temos assim um carro-chefe que é o nosso, que está sendo muito consumido, principalmente em Cascavel, que é a argamassa de projeção. Né? A argamassa de projeção trabalha com reboco projetado, né? Na região, se eu não me engano, em Foz, acho que região oeste, nós somos os únicos locais que produzem argamassa de projeção. Né? Daí nós temos outras concorrência nacional. Mas você vende o saco de argamassa. Saco de argamassa. Tá. Então, a máquina tudo que você faz hoje lá dentro é vender o produto em si em sacado. Isso. Tá. A gente fornece para construtoras, né? E aí elas fazem a dosagem no canteiro. A dosagem, na verdade, o produto já tá pronto, né? Ele tá seco pronto, né? Então, certo. Por exemplo, a projeção, por exemplo, o cara ele vai usar na máquina de projeção, então a aplicação é com ele, mas por exemplo, a massa pronta ensacada, ela tá seco, né? E aí a hidratação é feita na obra. A hidratação é feita na obra, tá? A palavra é essa, hidratação. Fazer a dosagem com a água, né? A gente tem silos em Foz do Iguaçu. Em Cascavel hoje a gente não trabalha com silo, fornecendo silo, mas a gente tem silos em Foz, nós temos um sistema de silo para somente massa pronta mesmo, para levantamento de alvenaria e reboco. É um produto, um equipamento que o pessoal hoje está aceitando bastante em obras, estão requerendo bastante devido à agilidade, devido a um certo andamento e também aquilo que talvez o Delbrando já comentou e vai comentar mais para frente, por ter um produto industrializado na obra, né, Diego, para tirar aquela responsabilidade do pedreiro de fazer um traço e jogar a responsabilidade totalmente para a fábrica. Então, essa linha de engenharia. Daí a linha colante. Aí a colante que a gente desenvolveu esse ano, né, em maio, né, juntamente com o Delbrando, ele foi um dos que fez a fórmula, estudou para isso, mandou para os laboratórios de São Paulo, conseguiu a validação dos produtos, bateu bastante a cabeça aí, né, para poder desenvolver essas argamassas colantes. Cabelo branco, ficou com cabelo branco, até a barba dele ficou um pouquinho mais branca ali. É só para entender ali. E aí, mas eu acho que não foi difícil, porque o Delbrando, na verdade, é um grande profissional. Ele está há muito tempo já caminhando junto com o nosso diretor, Paulo Quintela, né? E Delbrando fizeram muitas obras, respondeu por muitas obras, cuidou de muitas obras da empresa. Então, essas argamassa colante aí entra mais com foco para os materiais de construção, né? Para revendedores. Então, que daí seria a C1, a argamassa C1. Nós temos daí um produto, né, que a gente chama ele de Coringa, a gente chama ele de 11 em 1, que é super fácil, que é uma argamassa que, na verdade, você pode aplicar ela fazendo uma sobreposição até 60 por 60 externo e 80 por 80 interno, e aplicando um piso até 1,10 por 1,10 externo e 1,20 por 1,20 interno. A gente chama ela de super fácil 11 em 1. Daí então, temos a C1, a super fácil, daí a C2, a AC3 cinza, a AC3 branca, a Massacol, que daí é um piso sobre piso, e seria aí futuramente, nesse próximo ano, a gente já está estudando com o Delbrando, né, para nós termos aumentar mais a nossa linha de produtos, que daí entrar com concreto pronto, com linha de rejunte, e também na linha de engenharia vamos começar a produzir a argamassa de chapisco colante, que daí é uma argamassa de chapisco para aplicação de viga na obra. Porque a nossa argamassa de engenharia de chapisco é só para alvenaria, tá? É só para o tijolo. E aí a gente está desenvolvendo a argamassa de chapisco colante para ser aplicado no concreto, né? Na viga. Legal. Tava tentando elencar aqui, então hoje praticamente vamos pensar nas de engenharia, chapisco. Emboço.
chapisco, daí a múltiplo uso, massa pronta, contrapiso. Aí a múltiplo uso também para assentamento de tijolo também. Assentamento e reboco. Contrapiso. E o que sobra para fazer na obra? Só a de pilar e viga que ainda não tá, porque para ano que vem tá pronto. Bacana. Isso, eu realmente não tinha conhecimento que tinha argamassa de chapisco industrializada. Pra mim, assim, que as outras, beleza, mas as de chapisco eu não tinha conhecimento. Sim, mas daí tem que ter a projetora. Não, o chapisco ele pode ser aplicado manualmente e com a projeção, tá? A projetora ela já hidrata no equipamento? Isso, fenomenal. Projetor, porque assim, a argamassa de projeção, o Debrando pode até falar um pouquinho, né? A argamassa de projeção, ela te dá uma agilidade e um andamento muito, muito forte. Às vezes, o que um pedreiro bom faz aí de 20 a 25 metros no dia, pedreiro bom. Pau brabo, hein? A projeção, ela vai andar nos caminhos dos 80 a 100 metros por dia. Que jeito. Não tem, entendeu? Então, ela tem uma outra... E sem dizer a questão até de aderência na parede, porque o que acontece? Ela trabalha cuspindo a máquina, né, Edelbrando? Ela trabalha cuspindo a máquina. E aí, quando bate na parede, a tendência dela é cuspir e grudar, né? Ao contrário de uma aplicação manual. Porque quando o cara joga a colher na parede, a tendência da massa é bater e dar aquela voltadinha. Uhum. Você entendeu? E até às vezes, entre esse meio, e às vezes criar um ar, alguma coisa, ficar algum espaço não preenchido, né? Então a projeção, ela trabalha fechando todas as... todos os espaços, né? Isso. Então... A argamassa de projeção, por isso que é um produto aqui em Cascavel, que a maioria das construtoras estão... quem não tá caminhando para isso, mas a maioria dessas construtoras estão trabalhando nesse formato, por questão de tempo. Hoje a gente tem, falando de Cascavel, a gente tem bastante obras aí, e os caras querem o quê? Rapidez. Produção. Não, evidentemente. Né? É a produção precisa, né? Então, essa argamassa de projeção é um carro-chefe, né? Oi, Debrando, no ano passado, né, 2023, nós tivemos uma atualização da norma de argamassa para assentamento, né, a 13281. Foi a argamassa de revestimento. De revestimento. Revestimento. E essa norma, ela trouxe uma série de mudanças, inclusive, para o mercado. Teve um impacto significativo, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa norma e os impactos que ela tem trazido. Bom, ela traz... essa norma, na verdade, é um compêndio de uma norma que ela nasceu, mas que vai ter várias normas ainda a partir dela. É que nem você estava perguntando para mim, falando sobre a questão, que argamassa tem mais? Tá? Hoje, assim, em termos de normas, de especificação, de requisitos, hoje o que a gente tem com essa norma de 23? Ela veio para regularizar a questão de argamassa de revestimento. Revestimento seria o nosso reboco. E veio para também a questão de assentamento. Então, hoje, esse compêndio que está publicado hoje, que está em vigor, ele está trabalhando em cima, basicamente, desses dois sistemas. Sobre contrapiso, a gente ainda não tem nada, deve estar lá em estudos. Uhum. Porque o contrapiso, a gente pode ter um contrapiso autonivelante, não tem nada aqui regulamente ainda 100%. Assim, esse sistema, vamos falar assim, que compõe o sistema maior do revestimento ou assentamento, enfim, seria mais ou menos por aí. E essa questão da responsabilidade do profissional, né? Porque agora isso tem uma alteração também, né? Tem uma mudança significativa na questão de responsabilidade do profissional. Bem importante isso você colocar, Vinícius, porque aí essa norma vem para delimitar as responsabilidades de cada um. Todos os atores envolvidos. Então, ela vem aí para segmentar, porque essa norma ela vem para falar para a indústria, o produto tem que ser esse. Mas já tem a norma de aplicação. Então, o cara tem que saber aplicar a argamassa. Então, o que acontece? Hoje a gente tem que entender o revestimento como um sistema. E um sistema é você entender as minúcias dele. Por exemplo, vamos lá, vamos imaginar um reboco. O sistema reboco que você vai aplicar de revestimento, ele está lá com a tua parede de alvenaria. Ela é de tijolos? É de bloco?
A interface, existe uma interface entre bloco e viga, pilares? Então, o responsável técnico, hoje, ele vai ter que ser responsabilizado pelo aquilo que ele está enxergando. Ele tem que entender o que é o sistema construtivo. Alguém ali. tem que falar o que tem que ser feito. Perfeito. Ou o projeto, ali está delimitando. O projeto tem que especificar isso. Não especificou, responsável da execução. Fez. Por quê? Porque quis. Ninguém falou que era para fazer daquele jeito. O ideal é que o projeto esteja contemplado. O ideal é que no projeto esteja contemplado todo. Vai ter que colocar isso, impermeabilização aqui, nas vigas deve ser feito tal coisa, tela em determinados lugares que necessite, para que o sistema de revestimento funcione adequadamente, não possua trincas, enfim, inconformidades que venham a degradar a estrutura construída, né? Vamos falar assim. Para gerir de custos, isso é algo que tem que estar cada vez mais presente nos projetos, né, Diego? Porque, senão, por exemplo, lá, eu imagino você num orçamento de uma grande obra, né? Você tem que entender qual é a argamassa necessária para aquele sistema construtivo. Isso aí não está especificado em projeto, depois a possibilidade de alteração ou impacto é muito grande, né? Muito. O Ideobrando estava falando e eu estava pensando, tentando identificar que nos meus últimos, sei lá, tantos projetos aí, qual foi o projeto executivo, que está escrito em projeto executivo, que tinha especificação do que deveria ser feito. E não estou nem falando de argamassa, né? Norma nova aí, né? Só um ano o quanto de projeto executivo que, assim, na minha concepção, e assim, se a gente olhar a teoria também, projeto executivo você tem que ir lá e executar conforme está. Mas como você vai executar conforme está se não está especificado? Como é que tem que ser a interface entre os elementos? Se vai ter tela, se não vai ter tela? Coisa básica que não vem no projeto. Qual é o tijolo que vai ser usado? 9 por quanto? É só a parede? Não, é 9 por quanto? Qual argamassa? Que tipo de argamassa? Foi estudado? Vai ser industrializada? Vai ser batido na obra? E isso faz uma diferença. Por quê? Não está especificado no projeto? Aí quando a gente faz o orçamento? Tem que adotar alguma coisa. Não vou colocar nada? Não, tem que ter. Aí eu adoto uma coisa. A probabilidade daquilo que eu adotei acontecer na obra é mínima. Por quê? O pessoal vai olhar para o projeto, não vai olhar para a planilha de orçamento detalhado lá. Então, a chance de dar um erro de orçamento depois, o orçamento não furou. Claro que furou. Se não tem especificação no projeto, fica tudo muito solto. Né? E eu sempre volto nisso aí, eu fico até meio pistola. O projeto tem que ter as informações. Não tem? Então depois, sei lá, tem que ter mais algum estudo, alguma coisa, e tem que estar registrado, né? O engenheiro responsável da obra está adotando aquilo por quê? Porque eu acho, porque... Não, a responsabilidade eu acho que tem que ser colocada, né? Porque senão dá furo e estoura o orçamento e todo mundo não sabe de onde. Da onde? Tá aí o motivo. É só investir um pouco mais em projeto, talvez, né? Um pouco mais, bastante, né? Porque os nossos projetos a maioria são complicados. Nós temos visto as nossas obras evoluírem cada vez mais, né? Seja o número de pavimentos, em complexidade, né? Em vãos cada vez maiores, né? E se os projetos não caminharem nessa mesma direção de evolução de qualidade, né? A gente começa a ficar para trás. Eu quero citar um exemplo sobre argamassa, tá? Dentro de uma das metodologias minhas de execução de obra, né? Então a gente falou muito de reboco, de assentamento e tal, mas eu uso muito argamassa nas minhas fundações. A gente executa um tipo específico de fundação, que é a estaca raiz. E na estaca raiz, por norma, pela 6122, nós não podemos usar concreto, a gente tem que usar argamassa. E é uma argamassa que, por norma, a gente tem especificação mínima de 20 MPa, mas eu, nos meus projetos, especifico 30 MPa. O que aconteceu ao longo do tempo, e aí que aquela história lá do começo do nosso episódio aqui, ela fez sentido, tá? Quando nós batemos a argamassa estaca raiz em obra por muitos anos, por 10, 12 anos, né? E nos últimos 3, 4 anos daquele período, nós começamos a ter muito problema em obra. Por quê? Porque quem que era o responsável, né? O serventão. Tem um encarregado na obra, mas o cara tava lá na função, achava que o cara conseguia fazer e... beleza.
E aí, olha como a questão do que nós estávamos falando de responsabilidade, tá? Aí eu comecei a perceber o seguinte, cara, a argamassa não é minha responsabilidade. Não é. Só que quando dava a cagada, quando dava o problema, caía em cima de quem? Em cima de mim, que eu que fazia, eu que batia ela na obra, eu assumia aquela responsabilidade. Eu estava assumindo a responsabilidade do material, né? E aí começou a dar problema, eu tive que começar a pagar lá patologias Refazer. e reforços, refazer, exatamente. E aí até que o dia que eu falei, chega, acabou, eu não posso mais fazer, não é possível que a gente faça argamassa na obra e que esse processo não seja industrializado. E aí até na época, o pessoal aqui de Cascavel, né, contatei eles, falei, vamos começar, né, assistir os caminhões, né, betoneira para entregar na obra. Falei, eu preciso que vocês façam isso na obra. Ah, mas ninguém faz isso na obra. Falei, cara, a gente tem que fazer. Não sei, eu preciso. Eu não tenho mais condições de bater isso na obra. E aí, nós desenvolvemos um traço, trabalhamos, acertamos, erramos. Até que hoje, para vocês terem uma ideia, 95% das minhas obras de estaca raiz hoje são usinadas, argamassa usinada. Tá? Então vem lá, vem o caminhão betoneira, carrega na concreteira, vem para obra, descarrega num coxo, do coxo vai para a bomba de injeção e vai para a estaca. Isso eliminou, Diego, em zero, ou ao contrário, eliminou 100%, né, os meus problemas em obra com esse sistema. E, Delbrando, tirou a minha responsabilidade, que, meu amigo, não deveria ser minha. Então eu acredito que isso é a mesma coisa com os teus produtos, né? Exatamente. Essa questão da responsabilidade. Exatamente. Cada vez mais essa responsabilidade ela tem que ser direcionada. Então, hoje, com essa norma que você colocou de 23, ele responsabiliza assim, eu posso fazer argamassa no canteiro de obra? Pode, sem problema. Desde que você atenda esse e esse requisito. E faz. Não atendeu? A responsabilidade é tua, o filho é teu, cuida dele e vai embora. Agora, se acontecer, e acontece muito, porque quem faz essa argamassa no final, é que nem a gente já comentou aqui, é o servente. Que treinamento você deu para aquele cara? Qual controle de umidade ele tem? Qual o peneiramento que ele faz? Então, assim, chega a ser até... Quando a gente começa a falar de engenharia, chega a ser até contraditório que a gente ainda faça isso. Né? Porque é contraditório. Porque a gente está colocando na mão de um cara que chegou, às vezes, ontem na obra, uma dosagem de um produto que você vai ser responsável. Para quê? De um produto que daqui, terminando a obra, né? Vamos pegar casa de alto padrão, prédio, vai ter alguém morando lá, aí começa às vezes a dar uma fissura, um mapeamento na parede, e a maioria desses problemas de mapeamento é o produto. É o produto. Às vezes não é mão de obra, é o produto. E muitas vezes o produto aplicado no sistema construtivo errado, que é o que eu estava comentando antes. Também, né? Isso acontece muito. Não soube entender qual era o produto, né? Mas eu sempre usei esse produto aqui, tá? Mas agora o teu sistema construtivo é diferente. Tu não atualizou ele para aquele sistema construtivo, né? É essa questão que a gente colocou que é muito dessa sistematização. Como a gente está fragmentando as coisas, a gente tem que entender que todo o sistema ali ele tem que funcionar como uma engrenagem. Cada um tem que... Então, se você está adotando determinado sistema construtivo, você tem que adotar todas as soluções pertinentes para dar àquele sistema construtivo a mesma eficiência necessária que o outro sistema antigo. Bacana. Né? Essa é a minha visão de engenheiro, né? E é essa, não há outra, né? Não há outra. E falando assim, chegando, né, já... Chegando ao final aí quase do nosso episódio, né? Passa rápido o tempo, né? Eu falei que passa rápido. Mas eu queria saber um pouco de tendência desse mercado, para onde que esse mercado está indo. Se é só mais produtos ou se mudanças que podem realmente dar novos saltos nessa
nessa área? Olha, a gente tem muitos caminhos para seguir ainda nisso aí, sabe? Porque a parte de argamassa é que nem a gente está falando. Você vê, o concreto hoje, a gente saiu de um concreto que a gente trabalhava a 150 MPa. Hoje a gente tem concreto de quanto aí, Vinícius? 500? Com certeza. Né? Então, assim, esse é o grande salto que houve dentro da engenharia. Claro que com isso... Capacidade. Vem surgindo outras coisas juntos, né? Mas dentro do setor de argamassa, que eu vejo assim, por exemplo, hoje a gente tem um prédio, um edifício, que ele tem 4 faces, 4 insolações diferentes. É a mesma argamassa que eu devo utilizar? Então, assim, são concepções dessas que a gente ainda precisa caminhar, porque a gente ainda não está evoluindo para isso. A gente ainda está... Claro, já estamos pesquisando, mas eu quero crer que as pessoas pensem nisso no futuro. Que hoje eu acredito que a maioria das construtoras não. Vai lá, compra argamassa e aplica em todo o prédio como se fosse igual. Mas a fachada sul não recebe sol aqui na nossa região, né? Que é diferente da fachada norte, que é diferente da fachada oeste. Se isso não tiver no projeto, não vai acontecer nunca, né, Diego? Não tem jeito. Eu acho que a solução nasce no projeto, né? Quanto mais a gente especifica, antecede as decisões, né? E é aquilo que você estava falando, né, Vinícius? A gente está indo para edifícios mais altos, mais complexos, e o que eu tenho visto, e isso aí é um recorte pequeno da situação, mas o que eu tenho visto é uma simplificação maior dos projetos, ao invés de acompanhar essa complexidade. Por quê? Velocidade, tem que fazer mais em menos tempo. E a parte mais barata é nessa parte pré-obra, de fazer um projeto bem feito. É barato. Você dobrar o investimento em projeto, você pode economizar uma porrada de coisa, tanto na construção quanto no pós-obra, né? E se dobrar o investimento em projeto, você vai gastar quanto a mais na sua obra? Sei lá, 1-2% a mais, investindo a mais para economizar talvez 10% lá na frente. O projeto ele tem que trazer as especificações para que a obra tome o mínimo de decisão possível. Essa é a grande sacada, né? O projeto bem especificado, ele não dá margem para decisão na obra. É muito simples isso, né? Então, o profissional de projeto, eu sempre brinco assim que se você tiver dinheiro para contratar somente um bom profissional entre o projetista e o executor, eu falo, contrate o projetista, porque ele vai especificar perfeitamente a sua obra, e o executor ele só tem uma única função: executar aquilo que está em projeto. Ele não tem que tomar decisão, ele só tem que executar aquilo que está em projeto, né? Então a gente realmente aqui fica muito claro esse papel do projetista fazendo as especificações necessárias para esse produto, né? E eu colocaria ainda uma coisa muito interessante também, que o projeto, quando você está fazendo o projeto, você está no mundo das ideias. Para você modificar uma ideia, é muito simples. Uma canetada. Hã? É uma canetada. Não, às vezes é complicado, não, né? Sim. Você convencer as pessoas que aquilo ali pode trazer um viés errado, sem sim. dúvida. Agora, depois que você executou tudo lá, aí acabou, né? Uma fundação mal feita. Como é que é, Vinícius? O que acontece? Depois o custo do reparo é 10 vezes, né? 10 vezes o custo do reparo. E na argamassa é a mesma coisa. Tudo. Bacana. Pessoal, pra gente concluir o nosso episódio, eu queria que cada um deixasse as suas palavras finais, né? De entendimento um pouco desse mercado. Para mim fica muito claro a questão do impacto desse elemento das argamassas na questão da produtividade do nosso mercado, na questão da industrialização do nosso mercado, na questão da nossa falta de mão de obra, né? E tudo a ver com o seu comitê, né, Diego? Acho que você foi... A gente precisava de você aqui hoje, né? Porque está exatamente dentro do comitê de materiais, de qualidade, de produtividade, falar sobre isso, né? Exato. Bom, produtividade, né? Tá aliado, né? Um bom material, uma boa especificação, um bom projeto está totalmente aliado com a baixa ou a alta produtividade, né? Não tem como a gente, né? Como que vão produzir mais
e melhor com as mesmas ferramentas que a gente tem, né? As mesmas ferramentas das pirâmides do Egito, praticamente, né? Não dá. Enfim, o que eu queria dizer, assim, já para indo encerrando, só para... Às vezes o pessoal fica achando, nessas conversas, o pessoal depois pega uns recortes lá, não assiste todo episódio e fica achando que a gente tá sentando o sarrafo no pessoal de obra. Mas não, é aquilo que a gente tava falando, é sobre responsabilidade. E às vezes é culpa nossa, é responsabilidade do engenheiro responsável da obra não supervisionar, não dar treinamento, não acompanhar aquela execução correta. A gente simplesmente fala, vai lá e faz. A gente imagina que a pessoa vai saber fazer, e ela vai saber fazer, não é que ela não sabe, ela vai saber fazer dentro daquilo que ela conhece. Não é que a pessoa está fazendo de má fé, que não, eu vou fazer um negócio aqui, não vou peneirar areia porque, não, peneirar areia, vou sacanear. Não, a pessoa não sabe que tem que peneirar areia, que tem que fazer o traço bem, tem que usar a padiola, que não é na pá, que não é no olho. Já começa errado que não começa usando a padiola. Isso mesmo. E o erro é nosso da gente não estar lá executando a obra, né? Aí vamos pegar no pé dos caras que são só os caneteiros, né? De execução de obra. Pô, aí assim, você tá, né? Agora a gente começa a verificar que, opa, tem responsabilidade. Vamos lá, vamos colocar a responsabilidade, depois vamos cobrar os responsáveis, né? Então não é assim, o pessoal de obra, ele tá ali, ele é uma pessoa operacional. O servente, o pedreiro, o carpinteiro é uma pessoa operacional, ele vai seguir ordens e executar aquilo da melhor maneira possível. Não é que a gente tá falando aqui que, não, o cara não sabe fazer, porque a responsabilidade é nossa, o cara chegou ontem na obra, vamos treinar ele, vamos dar as condições. Agora a gente tem que treinar ele para quê? Para ele pegar o produto que vem industrializado e fazer a hidratação correta na medida correta, porque também, senão não adianta, né? Vai lá e mistura, daí bota, sei lá, a recomendação é adicionar X litros de água, o cara coloca 2X litros de água. Vai dar problema, né? Então, é isso, a gente vai ter que continuar. Muda um pouco, porque, né, eu acho que agora o peso é maior, mas era isso que eu queria colocar aí como palavras finais. Bacana. Júnior? Na verdade, a intenção do produto industrializado é eliminar problema em obra. Ponto final. Não tem outro caminho. De tirar a responsabilidade daquele profissional, que na verdade essa decisão está na mão da construtora. Está na mão de quem está gastando, está pagando. Às vezes a pessoa pensa muito na economia, que às vezes acha que está economizando e não está, e até na próxima podcast, Vinícius, a gente pode combinar. Eu costumo apresentar para alguns profissionais, construtores, eu faço teste do copinho. Esse teste do copinho a gente pega um traço de modo convencional, Diego, pega um traço convencional e um traço e uma quantidade de massa industrializada, e a gente compara o rendimento das duas. E o modo convencional não dá o mesmo rendimento. Por quê? Porque o cara ali, às vezes, ele compra uma areia molhada, tem partículas de água dentro da areia, acha que está pagando por 6 metros, mas não está pagando por 6 metros, está pagando por 4,5, 5. Aí, às vezes o cara acha que está tendo economia e não está. E esse teste do copinho mostra o rendimento desses dois lados, do modo convencional e da massa pronta. E geralmente nos testes dá uma perca no modo convencional, na massa convencional, uma perca de 30%, 35%. Por quê? Porque a areia vem muito tempo molhado dos locais, dos portos, né? Do porto de areia. Então a gente mostra essa diferença e aí o cara falou, puxa vida. E às vezes pro cara que tá gastando, o cara que vai gastar lá, o cara calculou né, um valor X de modo convencional. O cara gastar 10, 15% a mais para ter um produto de qualidade, para ter uma responsabilidade que não vai ser dele, não é nada. Vamos dar um exemplo. Se o cara teve um cálculo lá de gastar 100 mil reais em massa convencional, o que custa ele gastar 110? É que isso é no custo direto, mas você elimina ali a questão do tempo, por exemplo, o ganho vai existir, na verdade. Tempo e outra coisa, outro lado também da obra, que posteriormente ele vai ter economia. A massa convencional, a gente tem um processo de peneiração da areia, a gente seleciona a areia, né, Dobrando? A gente até, não comentei, mas a gente tem um próprio porto de areia em Foz do Iguaçu, que a gente acaba selecionando também areias na fábrica, peneirando ela, secando ela, deixando ela com uma granulometria bem fina, para que na aplicação o reboco esteja lisinho, sem nenhum tipo de casco. E aí, o que o cara vai ter, o profissional vai ter economia? Talvez uma massa corrida. Às vezes o cara dava 3 demão,
o cara vai começar a dar 2 no máximo, Legal. já vai ser o suficiente. Então o cara, ele tem, a consultora tem economia em outras áreas da obra, mesmo já finalizando o nosso produto. Então tudo isso vem para acrescentar, né, no mercado e acho que é isso aí. Até agradecer, tá, Vinícius, mais uma vez, o Diego aí pela participação, meu parceiro aí de trabalho, Delbrando, e deixar à disposição, né, de vocês. Já fala como é que encontra a Massa Fácil, como é que encontra o Júnior. A gente vai encontrar o produto comigo mesmo, né? Eu cuido dessa parte comercial e, né, vocês podem entrar em contato com a gente. Se quiser, eu posso falar o telefone aqui? Claro. DDD 45, né? 9952-1177. Esse é o nosso telefone comercial. Vai falar diretamente comigo. A gente vai, com o maior prazer, atender quem precisar dos nossos produtos e também buscar o melhor preço e agilidade na entrega. A gente tem a nossa própria frota, né? Própria frota de caminhão. E a gente tem uma agilidade na entrega. Então, a gente vai estar à disposição aí para todas as construtoras. Obrigado, Júnior. Valeu. Delbrando. Legal, escutando vocês falar assim, me veio também a questão muito importante, você falando de custo, Vinícius. E antes de me despedir, é claro, né? Falando sobre o layout do canteiro. A gente acabou não falando, porque quando a gente trabalha com produto industrializado, o layout do nosso canteiro é outro. Você não tem baia de agregado. Então, às vezes você está no centro de uma cidade, você tem que fazer recepção. Cara, assim, não dá para comparar os sistemas, né? Vamos falar assim, você não vai querer fazer argamassa dentro do canteiro, né? Porque você tem que ter um espaço para deixar aquela areia. Daí quando você tem que trazer a carreta com mais volume para dar menos frete, ou um trucado, acaba sendo um volume grande que você tem que acumular ali dentro da obra para poder fazer essa argamassa. E assim, gostaria de agradecer aí o convite do Ciduscom, na pessoa do Diego aí, né? Ao Ciduscast, Vinícius, né? Ao nosso diretor, Paulo Quintela, ter nos possibilitado também. A gente está aqui nesse projeto já faz um pouco mais de um ano e acredito que virão muitos ainda aí, e estamos assim à disposição no que a gente puder colaborar, ajudar. Eu entendo que a construção civil tem muito a ganhar e eu acho que a gente tem que valorizar as nossas indústrias regionais aqui. Com certeza. Porque se a gente não parar, bater no peito, os caras de fora vão vir aqui e vão levar. Com certeza. Então eu acho que a gente, como indústria local, a gente emprega as pessoas da nossa região, a gente está investindo aqui no oeste do Paraná, então a gente tem muito para crescer por aí. Obrigado. Obrigado, Delbrando, obrigado, Júnior, obrigado, Diego. Foi um prazer ter feito mais um episódio. Os episódios do Sinuscast, eles são disponíveis no canal do YouTube. Se você não está inscrito aqui no canal do YouTube, aproveita para se inscrever agora mesmo. Também no Spotify é possível você ouvir os nossos episódios. Dá para você se inscrever também ali no canal do Sinuscom Paraná Oeste, para você poder ouvir todos os episódios. E aqui a gente fala de evolução, a gente fala de engenharia, a gente fala de realmente crescimento, de técnicas, de tecnologia, de como é que a gente pode trazer melhorias para os nossos canteiros de obras, né? E Delbrando, eu concordo em gênero, número e grau com você sobre o fomento da indústria regional. É isso aí, né? Nós somos um polo oeste, oeste do Paraná. Ele é fantástico, né? Quem olha de fora fala, meu Deus, o oeste, Cascavel, Foz, Toledo, né? Meu Deus, né? E a gente tem que fomentar realmente esse mercado, as indústrias daqui, os fornecedores daqui. E a casa de todos eles é o Sinuscom Paraná Oeste. Então, se você ainda não está na sua casa aqui, né, venha para cá, porque o Sinuscom aqui é o espaço para isso. Agradeço novamente. Muito obrigado por você ter assistido mais um episódio e até a próxima.